Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com você para falar sobre educação no melhor podcast educacional do Brasil. E hoje, um tema bastante importante que a gente vai falar sobre o direito à educação, as novas leis e o desafio para uma gestão democrática nas escolas. E hoje eu estou recebendo, tenho a honra de receber esse time de peso, a minha amiga e o meu amigo Ítalo Acioli e a advogada Elba Ravani, ela também que é coordenadora do curso de Direito da SES e consultora da SICAP Soluções. Elba, seja muito bem-vinda ao SICAPcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que as pessoas vão estar nos escutando. Evandro, é um prazer imenso pela segunda vez dialogar com você, que é uma referência em comunicação, sobre um tema tão importante, né? Como assegurar aos diferentes municípios a legalidade no que diz respeito, né, à gestão das escolas, do planejamento das políticas públicas educacional, e está ao lado, né, de Ítalo, né, que é um grande parceiro na consultoria e na vida, né? Então, estou muito feliz de participar de mais uma edição desse podcast, que é uma referência. E pela primeira vez, o amigo Ítalo, né? Digo amigo porque a gente, né, nos bastidores sempre viaja junto. Ele que é advogado, mestrando em Direito e também consultor jurídico da SICAP Soluções. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no estúdio da SICAPcast. Evandro, eu agradeço imensamente o convite, né? É uma alegria estar aqui ao lado da minha colega, professora Elba Ravani, para tratar dessa temática que é tão importante e, ao mesmo tempo, a gente vê no chão da escola que os gestores têm tanta dúvida. Durante o ano, sempre surgem inúmeras legislações, né, que tratam sobre diferentes temáticas que devem ser tratadas na escola, e eles sempre apresentam como a gente consegue pegar o texto que está na legislação e aplicá-lo na prática, né? Como alinhar teoria e prática. Então, é uma temática muito importante, assim, é uma gratidão, uma alegria estar aqui hoje debatendo sobre isso. Muito bem, a gente vai começar pelo direito. Vocês gostam de ganhar presente? Sim, gostamos. Com certeza, quem não gosta? Agora o Natal é quem Com certeza. Então, em nome da SICAP Soluções, eu quero presentear vocês com esse mimo aqui. Espero que vocês gostem, com certeza. Vocês que gostam de tomar um cafezinho no escritório, muito. Para relaxar. Gosta de um cafezinho? Demais. Toda hora, na verdade. A gente... Acho que é movido por café. É movido, porque eu também sou. É o combustível do advogado e da advogada, é o café. Se não tiver o cafezinho, né? Muito bem, esse é um presente das SICAP Soluções. Espero que vocês gostem. E a gente vai bater um papo aqui muito importante. A gente vai falar sobre essa nova lei, né? Que essas leis vêm mudando, modificando. E eu gostaria de saber, porque muitos gestores têm que se adaptar à realidade, né, dessas leis. Gostou do... Muito. Com certeza, já vai fazer parte. Fazer parte. E muitos gestores têm que se adaptar a essa nova realidade, não é verdade? Então eu gostaria de saber, primeiro com a doutora Elba, e fica à vontade, doutor Ítalo, para responder, quais são as leis que mudaram, né? E de que forma ela causa um impacto nas escolas públicas? É importante, Evandro, nós compreendermos que o ordenamento jurídico ele é reflexo de uma sociedade. E a nossa sociedade ela é dinâmica. Então, o ordenamento jurídico ele vai sendo modificado conforme as mudanças sociais. Se a gente olhar para trás, né, nós temos uma Constituição que é de 1988. Eu digo, a Constituição é quase da minha idade. A sociedade ela mudou bastante. Então, a gente tem a Constituição como o centro desse ordenamento jurídico, né? Todas as demais legislações devem se adequar à Constituição, mas a própria Constituição, ela sofre alterações. Por quê? Porque a sociedade ela vai sendo transformada. A geração atual, ela não é a mesma geração de 1988. Principalmente no tocante à educação. A educação ela foi transformada ao longo das décadas. Com a pandemia, a gente sofreu um boom de transformação ainda maior. Então, é fundamental que as legislações elas sejam adequadas a esses contextos, né? Por essa razão, a própria Constituição ela sofreu modificação, mas também foram sendo introduzidas no que a gente chama de microsistema jurídico várias legislações, né? A Lei de Diretrizes e Bases ela sofre alterações constantemente para dar conta, né, de responder às demandas sociais que vão surgindo, né? A gente teve recentemente
o advento da Lei 15.100, né, neste ano de 2025, para tratar das questões relacionadas à tecnologia, ao uso do celular na escola. Então, permanentemente, a gente sofre alterações e, por essa razão, a equipe da SICAP Soluções tem a responsabilidade de chegar a esses municípios para, através da consultoria educacional, que tem esse suporte jurídico, assegurar que os secretários e secretárias de educação e os gestores escolar possam contar com orientações e com o suporte necessário para garantir a legalidade das ações. Ítalo. E é importante a gente ter em mente também que, com o avanço da tecnologia, inclusive essa legislação que a Elba citou, ela é em advento desse avanço. As escolas elas precisam se adequar. Por quê? Hoje nós temos também inteligência artificial. E isso acaba impactando o uso da tecnologia também na saúde mental dos alunos. Então, em outubro agora de 2025, saiu uma nova legislação que alterou a LDB, tratando sobre situação de automutilação, de suicídio, de todos esses pontos. E as escolas precisam se adequar, pensar na prática como vai trazer essas temáticas para os alunos e como eles podem se adaptar para que isso não prejudique o aprendizado. Porque, por vezes, o uso da tecnologia é importante, mas se não for bem utilizado... Moderado, né? Moderado, exatamente. Os alunos eles podem perder a capacidade crítica e mandar tudo ali para que a tecnologia faça. A gente tem que utilizar essa tecnologia como uma amiga da educação, né? Só que, para isso, também a gente precisa ter um aporte jurídico. A gente precisa entender o que a lei de fato está trazendo para dentro da escola para acabar não incorrendo em alguma ilegalidade. E o que acontece muito, Evandro, é que muitas legislações federais, elas precisam ser complementadas. Então, se a gente pega, por exemplo, a Lei 15.100, ela aponta, né, que o celular, ele deve ser utilizado apenas para fins pedagógicos, através de um planejamento da escola. Se não há esse planejamento, nem durante a aula e nem na hora do intervalo, o celular pode ser utilizado na escola. Por quê? Porque existem pesquisas que demonstram que essa ferramenta ela não vinha sendo utilizada, né, como instrumento para o aprendizado, e sim, né, causando, como o professor Ítalo destaca, impacto, né, no desenvolvimento da capacidade crítica do estudante, gerando, inclusive, crises de ansiedade, sendo instrumento para a perpetuação nas redes sociais do bullying. Então, por essa razão, a Lei 15.100 ela passa a regular o uso e a autorizar apenas para fins pedagógicos em caso de emergência ou se o celular for utilizado para garantir os direitos fundamentais do estudante, caso o estudante tenha alguma especificidade, alguma deficiência, e o celular seja ali um suporte para o processo de ensino e aprendizagem. Mas a lei não determina, por exemplo, como é que esse celular vai ser armazenado, né? Qual vai ser o procedimento. Então, a SICAP Soluções, ela chega com a sua equipe jurídica e educacional para subsidiar o professor, para subsidiar o gestor e a Secretaria de Educação a estabelecer protocolos, né? Acordos didáticos com os pais, termos, né, para, se caso seja necessário, efetuar o recolhimento, tudo dentro da legalidade. Essa lei já está sendo, já está sendo colocada em prática nas escolas? Já sim. Inclusive a SICAP já ministrou várias formações, né, para gestores, para professores, né. No município de Barreiros nós tivemos uma grande participação, não apenas, né, da equipe da secretaria, como também dos professores, gestores, inclusive contando com a participação de vários parlamentares do município participando desse processo formativo e também de construção, né, de estratégias para assegurar a legalidade naquela municipalidade. Eu fico imaginando o desafio para o gestor, né? Com a modificação dessa lei 15.100, né? 15.100. A reação dos alunos, né? Porque a rede social, Instagram, Facebook, era usada ali dentro da escola diariamente, né? E essa lei veio para modificar isso, até porque muito caso de suicídio partiu por meio dessas redes, né? E regularizar isso é algo importantíssimo. Aí eu gostaria de saber, doutor Ítalo, quais os principais desafios realmente para uma gestão democrática nas escolas relacionada a isso que a doutora Elba falou, dessa mudança dessa lei 15.100? Primeiro ponto é a gente ter em mente que muito se fala sobre gestão democrática e a maioria dos gestores eles até sabem, mas eles têm dificuldade em como aplicá-la na prática, né? Porque se a gente for para a LDB diz que toda comunidade escolar deve participar do processo decisório. Comunidade escolar a gente entende aluno, professor, todos os funcionários, os pais os também. Pais, mas aí
Quando a gente vai para o chão da escola, o que os gestores trazem? Tem dificuldades nas relações interpessoais, e isso é comum em todo estabelecimento. Tem dificuldade em trazer os pais para as escolas e fazer com que eles compreendam essas mudanças legislativas que vêm acontecendo. Então, o que a gente sempre recomenda, principalmente, é que sejam criados projetos que visem trazer, por exemplo, a família para participar em conjunto com os alunos das atividades da escola, que não se limite apenas à reunião escolar, exatamente, né? Porque qual é um ponto importante que as escolas começaram a se preocupar quando se falou dessa legislação 15.100? Que muitos pais talvez não gostassem dessa situação de ter que não poder o aluno levar para a escola. Mas a gente viu que a partir do diálogo, e a gestão democrática ela traz isso, o diálogo. O diálogo ele é muito importante. Eu não posso chegar para o pai, para outro funcionário, para o aluno, de forma impositiva, né? Eu tenho que chegar a partir de um diálogo, a partir de uma compreensão. E muitos gestores eles trouxeram que muitos pais não criaram resistência, muito pelo contrário, até gostaram, porque qual é o intuito dessa legislação? É fomentar a relação interpessoal, né? Fazer com que os alunos eles saiam de uma individualidade que estava se criando, né? O mundo do aluno ele estava se baseando unicamente no aparelho celular, e saiam dessa realidade para conseguir ter novamente uma relação com outros alunos. Agora, infelizmente, tem também muitos pais que não gostaram da ideia dessa lei, né? Eu sempre estou atualizando o site das CAP Soluções e vejo sempre notícias, né? Falando sobre a resistência de alguns pais também, porque eu acho o seguinte, eu também sou pai e meu filho ainda está no 2º ano, é pequenininho, tem 7 aninhos, mas eu faço questão de ser participativo, né? Faço questão de estar lá presente, mesmo pequenininho, mesmo ainda está começando a conhecer o mundo. Mas por quê? Porque eu quero que ele perceba que a presença do pai é presente na escola, porque quer ver o bem, no incentivo, né, a que ele estude, não precise estar ligado também só na tela. Mas assim, eu vi muito e vejo muito matérias no site que muitos pais resistiram a isso. Sim. Né? E aí, Evandro, tem dois ordenamentos jurídicos que a gente precisa considerar. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil impõem responsabilidades aos pais. E aí é importante a gente fomentar, e nós da CICAP convidamos, né, o tempo todo gestores e a comunidade escolar a construir estratégias que fortaleçam a corresponsabilidade. A escola, ela não pode ser a única responsável pela educação das crianças e adolescentes, né? Ela deve desenvolver esse processo educativo em diálogo com a família. E aí é importante a gente compreender a diversidade, os desafios que as famílias brasileiras enfrentam na nossa contemporaneidade, né? Com extensa carga de trabalho. Isso tudo dificulta esse acompanhamento que você faz tão bem. Mas é fundamental, né, que a escola possa desenvolver estratégias a partir da perspectiva, né, da gestão democrática, para envolver esses pais, mães, avós responsáveis na construção dessas metodologias, né, desse desenvolvimento, desse acompanhamento que é essencial para o êxito e para o sucesso escolar da criança e do adolescente. E nesse sentido, a gente tem subsidiado as redes municipais, né, a iniciar com o diálogo democrático, né, mas não abrir mão das estratégias legais. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e, né, o Código Civil destaca o exercício do poder familiar. Então, os pais e mães ou outros responsáveis, né, que tenha, dentro da legalidade, né, recebido esse munus público de exercer o poder familiar, eles têm a obrigação de realizar esse acompanhamento da criança, né, de garantir essa educação. O Código Civil estabelece, a criança, né, ela deve obediência aos pais, né, e é cultural. E isso vem para a escola. Né? Então, se a criança ela não tem educação e acompanhamento em casa, isso vai impactar no desenvolvimento na escola. Tem muitos pais que pensam que, assim, essa é a realidade, que tem que ser o professor que tem que educar. Muitos pais pensam assim, mas não é. E aí a gente tem crise de autoridade. Então, ou os pais, muitos, né, a gente tem o abandono parental, né? Então o pai e a mãe estão ali presente, mas é o celular quem está a maior parte do tempo com a criança. Então ele está no celular, a criança no celular, e não há essa comunicação. Então ou a gente tem o abandono parental, ou a gente tem o autoritarismo, em que a violência está presente. Então nosso papel enquanto consultores jurídicos, né,
e educadores e educadoras é orientar, no sentido que a gente tem que assegurar a autoridade sem autoritarismo e violências e diálogo sem banalização e sem esse abandono parental. Então, é um desafio da escola, mas enquanto juristas e educadores, a gente assume, né, essa responsabilidade de mãos dadas de construir essas estratégias, para que a escola seja esse lugar, né, de articular esforços para que pais, mães, famílias, né, e educadores e educadoras possam pensar estratégias para que assegurem o direito à educação da criança e do adolescente e o sucesso no seu desenvolvimento educacional. Só pegando um gancho na fala da professora Elba, é importante que a escola também tenha a visão de que ela não está sozinha e que ela precisa de um trabalho intersetorial. Então, no município, tem o Conselho Tutelar, tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, e a escola ela precisa estar interligada também a essas instituições. Um conjunto de equipes. Um conjunto de né? equipes, exatamente. Por exemplo, há pouco nós fizemos um momento formativo no município de Tamandaré com esses órgãos, né, envolvendo o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e Assistência Social. Por quê? A escola ela vai atuar ali junto às famílias, mas por vezes, e a própria legislação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, tem que notificar o Conselho Tutelar quando se observa alguma irregularidade. Mas o gestor às vezes diz, e quando o Conselho Tutelar não faz nada? Onde eu posso recorrer? A gente sempre presta esse subsídio às escolas para que eles tenham uma noção dos poderes públicos que eles podem recorrer. Por quê, Evandro? Porque muitas vezes a escola, ela faz muita coisa. Né? A escola, ela chama o pai, ela conversa com o pai, ela conversa com o conselho tutelar, só que isso não está institucionalizado. Aí, de repente, chega, né, um órgão externo e requer, né, uma prestação de contas, né? Mas o que foi que você fez diante dessa situação? E a escola fez muito, mas isso não está respaldado em instrumentos institucionais, né? Não está respaldado em instrumento que apresente uma resposta jurídica para todo aquele cuidado que a escola tem. Então, nesse sentido, a gente dá esse suporte, não apenas dando orientação, não apenas fornecendo, né, orientações por escrito, através da emissão de pareceres, mas também disponibilizando modelos, né, de ofício, de encaminhamento, de diferentes termos necessários e mencionando a legislação vigente. Inclusive, dando orientações também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma legislação específica para o âmbito da educação, é uma legislação que abrange todos nós, em todas as áreas. Só que nas escolas é algo que precisa ter muito cuidado, porque os gestores eles estão lidando com dados pessoais dos alunos, com dados pessoais dos pais, com laudos médicos, né, que vai ter ali os CIDs, por exemplo, que é as classificações daquela possível deficiência. Então, a escola precisa ter esse cuidado para que não venha gerar alguma invasão de privacidade, algum vazamento de dados desses alunos, inclusive em como guardar esses materiais, né? Porque, por vezes, na correria do dia a dia, isso é muito comum, os gestores, os professores, eles podem deixar laudos em determinados locais públicos que qualquer pessoa pode ter acesso. Muitas vezes o uso, né, o envio através de WhatsApp, né, e aí isso às vezes vaza. Às vezes a gente usando o WhatsApp, do nada a gente coloca um comprovante. Isso. Isso. E aí tem que ter esse cuidado. Por quê? Primeiro, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, né, impõe em qualquer situação. Segundo, que quando se trata de escolas, né, especialmente de escolas municipais, a gente está tratando dos direitos da criança e do adolescente. Então, a própria legislação, o arcabouço jurídico diz que a gente tem que ter cuidado redobrado, porque a gente só pode adotar determinada medida com autorização dos pais responsáveis. Então, por isso, esse suporte na área da LGPD é tão importante. Vocês falaram do acompanhamento que vocês fazem no município. Essa formação continuada, ela é contínua nos municípios, nas escolas? Sim, a gente desenvolve, né, como estratégia para assegurar a legalidade os momentos formativos. Então, basta que o município se comunique, né, com a coordenadora do território e requeira, né, uma formação continuada com o jurídico. Esse momento formativo, essa formação, vocês fazem o que lá? Tem oficinas? Tem oficinas,
E qual é, né, o grande desafio? Que nós possamos ofertar momentos formativos que respondam à demanda daquela municipalidade. Daquele local. Porque muitas vezes a demanda de Barreiros é diferente da de São Vicente Ferro, a de São Vicente Ferro é diferente da de Serra Talhada. Cada uma com sua realidade. Então, a gente faz o levantamento, né, dos desafios daquela municipalidade. A partir daí, a gente planeja a formação continuada e que essa faz um monitoramento dessa formação continuada, porque foi ofertada a formação continuada. Qual foi o impacto que a formação continuada gerou no dia a dia da educação? Como foi que as estratégias apresentadas naquela formação continuada chegou até a comunidade escolar, assegurando, né, a legalidade das ações, assegurando a gestão democrática, assegurando a elevação do aprendizado do aluno. Então, não apenas a gente faz o diagnóstico de quais são as demandas, para, com base nesse diagnóstico, elaborar a formação, como também a gente faz o momento posterior, que é de monitoramento. E essa formação surte um efeito muito grande, né? Muito, muito. E assim, a gente consegue ver esses efeitos porque além, como o professor Elba disse, além desses momentos formativos, nós também realizamos visitas às escolas, que não necessariamente é para um momento formativo, mas para um momento de diálogo com o gestor, para entender o que vem acontecendo naquela realidade e pensar, inclusive, quais são as possíveis temáticas desses momentos formativos, para que possa ir literalmente naquele problema que está acontecendo e conseguir chegar a uma possível solução. Então, o monitoramento ele é feito no chão da escola. A gente vai até a escola, a gente escuta do gestor, a gente vê quais são as ferramentas que podem ser utilizadas. Um exemplo muito grande disso, quando a gente está falando da gestão democrática, é o projeto político-pedagógico. Então, a SICAP ela presta esse auxílio para as escolas que, muitas vezes, pela correria do dia a dia, não conseguem parar, sentar e atualizar seus projetos políticos pedagógicos, sendo que a LDB diz que isso tem que ser revisado de forma periódica e em conjunto com a comunidade escolar. De forma democrática, né? Garantindo a inclusão. Outra ação é também o monitoramento dos planos municipais de educação, né? Que a gente muitas vezes, né, nos deparamos com planos municipais de educação em que não foram feitos, né, com o zelo que a SICAP tem, e acaba trazendo competências que não são da municipalidade, né? E a gente percebe isso quando a gente vai realizar o monitoramento. Então, a Constituição Federal, ela diz, né, o que é competência dos estados, o que é competência da União e o que é competência dos municípios. No processo democrático de elaboração do Plano Municipal de Educação, é fundamental considerar essa legislação. Então, não pode, né, os municípios descuidar do que é responsabilidade sua. Por isso que não funciona pegar o plano nacional e reproduzir no âmbito municipal, porque no plano nacional vai estar as competências, né, considerando a repartição de competência do Estado, da União e dos municípios. Tem que ser apenas o que é competência do município. Então, a gente percebe também a importância desse subsídio no que diz respeito ao monitoramento, à atualização dos planos municipais de educação, né? É pensar a curto, médio e longo prazo, né? O que está no plano tem que estar alinhado com o que está no planejamento da secretaria, que tem que estar alinhado com o que está no projeto político-pedagógico, para que assim chegue até o estudante e o estudante tenha um percurso, né, educativo de sucesso. Principalmente nessa fase que está em criação do Plano Nacional da Educação, e os municípios agora eles precisam prestar contas do que fizeram no plano municipal que já está se vencendo, né? Então, muitos municípios eles precisam desse aporte para entender quais são os principais pontos que devem ser abordados, até porque já tem órgãos oficiais que já estão começando a cobrar essa prestação de contas, né? O Tribunal de Contas, o Ministério Público, já está mandando alguns ofícios para alguns municípios para que eles prestem contas sobre o que foi realizado, quais foram as metas do Plano Municipal da Educação que foram cumpridas, e aí pode esbarrar exatamente nessa problemática. Quando o plano ele é um copia e cola do Plano Nacional ou do estadual, ele não necessariamente vai reverberar aquela realidade local, né? E, consequentemente, vai acabar dificultando cumprir aquela meta, e é uma meta que, ao final dele, vai ser cobrada. E isso, né, Evandro, a legislação determina que tem que ser feita de forma democrática. Não pode ser feita no gabinete, né? Não pode ser feita dentro do escritório, né? Tem que ser feita em diálogo com a comunidade. E aí é o grande desafio,
da gestão democrática. Porque para que nós possamos realizar uma gestão efetivamente democrática que cumpra com o que determina na Constituição e na LDB, a gente precisa desenvolver estratégia que as diferentes pessoas que compõem essa comunidade escolar compreendam, né? Então, a forma como nós vamos apresentar as estratégias, o diálogo com os secretários é uma, a forma como a gente vai dialogar com os gestores é outra, e a forma como a gente vai dialogar com os professores é diferente, bem como com os pais e mães, né? Se a gente for chegar para o pai e para a mãe, né, que tem um perfil diverso, alguns têm formação, outros infelizmente, em razão da realidade social brasileira, são analfabetos e têm o direito de participar. Eles têm o direito de participar. Se a gente utilizar a mesma linguagem, né, eles não vão compreender. Então, gestão democrática não é juntar as pessoas numa sala e apresentar o PPP, apresentar o Plano Municipal de Educação e dizer, né, vocês concordam ou discordam. Construir uma gestão democrática, né, é estabelecer diálogos em que todas as partes se escutem e que elas se compreendam, né? E a partir daí pensem conjuntamente estratégias para superar os desafios na escola, que são grandes e que tem que estar alinhado com a legalidade, né? Tem que estar dentro do que determina a legislação. Então, todos esses instrumentos, né, seja o plano Municipal de Educação, seja o PPP, é fundamental que tenha comissões de monitoramento e que essas comissões de monitoramento, elas contemplem os diversos atores que compõem a comunidade escolar. Então, esse é o desafio, tirar a lei do papel, né? E para isso eles contam com a SICAP. E falando da SICAP, ela tem uma participação muito importante nesse contexto, né, doutor? Exato. Porque a SICAP, ela dá todo o apoio necessário aos municípios, não é isso? Exatamente. E assim, a gente sempre preza por levar, como o próprio nome já diz, soluções para os municípios, né? Então, quando a gente está falando da gestão democrática, por exemplo, dentro da escola, para além dessa construção desses momentos em conjunto, a gente precisa pensar o que precisa dentro da escola para garantir essa gestão democrática, né? Não é só chamar o aluno, ir numa sala, chamar o pai. Quais são as ações que podem ser desenvolvidas? Por exemplo, o conselho escolar. A escola tem um conselho escolar, esse conselho escolar ele funciona, ele tem um poder decisório, ele é ativo, ou ele é unicamente criado, mas na verdade ele só está ali para responder uma questão legal, mas não tem esse poder decisório. Se não tem, então não está havendo uma gestão democrática necessariamente efetiva. Com relação aos alunos, né, como o professor Elba trouxe, os pais e os alunos, a gente não pode usar a mesma linguagem, né, porque eles não vão compreender o que quer dizer aquilo. Se eu quero apresentar o projeto político-pedagógico, que a LDB diz que toda comunidade escolar tem que ter conhecimento, porque é um documento público, se eu entregar o documento em si para o aluno, ele não vai compreender o que está dizendo todo aquele texto. Eu preciso ter uma linguagem diferente. Eu preciso incentivar e fomentar um protagonismo do aluno também. Tem, por exemplo, o Grêmio Estudantil, que algumas escolas já praticam, né? Algumas escolas praticam e é um órgão que faz com que os alunos eles participem ativamente e tenham voz dentro da instituição para participar desses processos decisórios. Então, a gente sempre questiona e leva isso para as escolas, para os municípios de um modo geral, como é que a escola está atuando de modo a escutar todas as vozes ali dentro, né? Tem associação de pais que pode ser feita também na escola, para que os pais que participam ali possam participar das decisões. Claro, a gente sempre frisa que não é todo tipo de decisão. Tem alguns pontos que, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eles demandam uma privacidade, né? Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como a Lei Geral de Proteção de Dados. Alguns conflitos, por exemplo, dentro da escola, envolvendo alguns menores de idade, não necessariamente podem passar por todas as instâncias. Tem algo que tem que ser mais privado, porque até no direito, nos processos judiciais, quando envolve algum direito de um menor de idade, é em segredo de justiça. Então, na escola também, algumas situações tem que haver essa limitação e é o gestor escolar que vai ponderar, né, dentro da gestão democrática as temáticas que vão ser abordadas, mas que precisa dar esse espaço de fala. Porque um exemplo disso é o projeto político-pedagógico. Quando ele é atualizado, em conjunto com ele, além da parte geral, que a gente costuma dizer que o PPP ele é a identidade da escola, tem também o plano de ação. No final do projeto político-pedagógico, o anexo ao plano de ação. Se esse plano de ação ele não for criado a partir da escuta de toda a comunidade escolar, ele vai ser algo genérico, né, que vai ser criado ali sobre uma única visão. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar e criar um plano de ação para uma escola,
porque eu não estou lá todos os dias e eu não Está vivenciando a realidade exatamente, da escola, do né? Então, aquele plano de ação ele tem que estar em consonância com a realidade daquela escola. E só vai saber qual é a realidade a partir da escuta das demandas. Porque se a gente for perguntar, os alunos eles têm demandas, os pais eles têm demandas, os professores, todos os outros funcionários, todos têm demandas. Claro que a gente sabe que tem limites, nem todas essas demandas vão conseguir na prática serem concretizadas, mas é preciso essa escuta para a construção de um plano de ação válido. É interessante que, eu não sei se é quase igual, mas é como esse podcast. Para que ele seja realizado, tem que ter uma equipe. Né? Do mesmo jeito nas escolas, essa formação continuada, com a presença da SICAP, com a presença dos pais, né? Com as leis, né? As modificações, que a doutora falou que a lei é de 1988, A Constituição, né, de 1988, a lei diretriz e base é da década de 90, mas vai sendo alterada, né, seja a Constituição pelas emendas constitucionais, né, seja a lei diretriz e base, né, por outras legislações. A gente tem alteração, por exemplo, que inclui a necessidade da discussão sobre a educação inclusiva, a educação étnico-racial nas escolas. Então, ela vai sendo alterada para atender às demandas da contemporaneidade. Agora, veja a diferença do ano da Constituição até hoje. Exatamente. Quantas coisas por isso que ela modificaram. Ela muda, né? E aí, Evandro, é muito comum a gente chegar até o município e as pessoas estarem aplicando sem as alterações, né? As pessoas estarem com a versão antiga, né? Então, e aí é um equívoco, é uma exposição política, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho da gente estar permanentemente atualizando. Então, a gente tem o cuidado, né? Se surge uma legislação nova, da gente compartilhar com os municípios, né, a alteração que aconteceu. Se atualizarem, porque, veja, não acontece só a introdução no ordenamento jurídico de uma nova lei. Acontece dessa nova lei, muitas vezes, alterar a lei anterior. Então, a lei, se a gente pega a Lei Diretriz e Base da Educação, que é de 1996, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem várias alterações. A própria Constituição. Então, tem que ficar atento, porque aquele dispositivo, às vezes, que você está utilizando, ele não está mais em vigência. Então, tem que ter esse zelo. E acho que o principal desafio, Evandro, é também compreender que a legislação, ela é genérica. Ela não tem um poeta, né, que eu gosto bastante, que é Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, a lei, ela é importante, mas não é o fato dela existir que ela transforma a realidade. É fundamental construir estratégias personalizadas. E esse é o diferencial da SICAP, né? É pensar que cada município tem uma demanda específica. A Lei de Diretriz e Base vai ser geral. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser geral. A determinação de que tem que ter um projeto político-pedagógico nas escolas é uma exigência para o Brasil todo. Mas cada escola tem uma realidade. Tem escola que os pais são presentes, outras não. Então, eu tenho que construir um PPP que dê conta dessa demanda, de trazer os pais para as escolas. Mas tem escola que os pais têm disponibilidade para participar durante a semana, outras não. Tem escola que há uma alta incidência naquele território do uso excessivo de consumo de droga, de álcool. Então, a escola ela não está alheia ao território, ela está presente, né, em um contexto que vai influenciar a prática do bullying, a prática da violência, a chegada alcoolizada de crianças e adolescentes. Então, nós não podemos entender que está lá no artigo 205 da Constituição, que todos têm direito à educação e que isso vai se materializar num passe de mágica. Não, a gente precisa trabalhar a partir da realidade. Por não isso, é só a parte teórica. Não é só a parte teórica. E aí, Evandro, um compromisso nosso, né, é não copiar e colar. Por quê? Porque o copia e cola não gera impacto. É compreender as minúcias daquela realidade, para que a legislação, alinhada a um plano estratégico, se torne uma realidade na vida daquele aluno, daquele professor, daquela gestora, daquela secretária que tem uma demanda específica, que tem que cumprir a lei, mas tem que cumprir a lei a partir da realidade. Tem município que tem um orçamento maior, outros têm um município menor, tem município que paga o piso, outros não pagam. E veja, todos eles têm que cumprir o que está no texto da Constituição. Então, a gente tem que trabalhar com esses desafios, que são desafios específicos de cada município, para que todos assegurem o direito à educação pública, de qualidade, democrática e inclusiva. E, na verdade, só pegando um gancho,
quando a gente copia e cola, a gente vai ter um texto vago. Eu acredito que a própria legislação em si, o intuito dela não é trazer uma fórmula mágica de como aquilo ali deve ser aplicado na prática. Se a gente lê a maioria das legislações, principalmente as atuais que estão surgindo, elas só dizem o que é que a escola deve tratar, mas não dizem quais são as ações nem como a escola deve tratar. Exatamente. E aí é por isso exatamente que muitos gestores ficam em dúvida, né? Como é que eu posso fazer isso? Um exemplo, que não é uma legislação atual, é uma legislação de 2003, mas hoje é que está se tendo um debate muito maior sobre isso, é a lei que trata sobre o estudo étnico-racial, que deve ser incluído no currículo escolar. Veja, é de 2003, mas hoje é que está se havendo uma cobrança maior para que as escolas incluam isso. Se você ler o texto da lei, é uma lei super sucinta, pequena. Ela basicamente diz que as escolas devem incluir no currículo escolar os estudos étnico-raciais e traz algumas temáticas, mas não diz como. É a escola que vai ter que pensar dentro daquela realidade como é que ela pode desenvolver ações que vão ser efetivas. Porque talvez, em um momento formativo, até conversando com gestores, a gente estava falando sobre uma portaria que saiu esse ano do FNDE, que trata sobre a educação alimentar. E nessa portaria diz que deve ser incluída a educação alimentar em todas as disciplinas. Então, matemática, português, tudo deve ser tratado. E aí, de imediato, eles ficam, mas como? Com o diálogo, eles começam a refletir e pensar dentro do âmbito de atuação e dentro da realidade da escola deles, como é que eles podem incluir no assunto de matemática, por exemplo, educação alimentar. Será que fazendo cálculo, usando algumas frutas, por exemplo, eles já poderiam estar incluindo? No português também, trazendo alguns exemplos. Né, um dos problemas que a gente tem, né, relacionados ao peso. Então, trabalhar isso, né, dentro do campo da matemática, dentro das linguagens da matemática, né, pode associar o conteúdo também ao letramento digital, né? Tem pesquisas que apontam a busca, né, por métodos de emagrecimento em razão da ditadura da beleza nas redes sociais, principalmente das meninas. Então, como trabalhar isso dentro da educação alimentar? Então, Exato. as formas múltiplas. Exato, mas assim, o que a gente tem que ter em mente é isso, que as normas em si, elas servem para um subsídio, Orientar, né? né? Mas com o intuito de orientação e não necessariamente de ditar. O que é que a gente vê uma problemática muito grande? Que grandes legislações, até no âmbito municipal mesmo, que tratam sobre temáticas importantes, elas acabam apenas copiando a lei federal e trazendo para o município, né? Os PPPs mesmo, eles acabam muitas vezes só copiando uma teoria, um modelo geral, para dizer que está atualizado, né? Só que essa atualização, ela muitas vezes ela não vem com a prestação de contas efetiva. Em que sentido? A doutora Elba até falou um pouco sobre isso. É muito comum que a escola se comprometa a tratar sobre a temática étnico-racial, a tratar sobre a educação inclusiva, né? A tratar sobre o bullying, traz as legislações no PPP, mas quando você olha o plano de ação, não tem nada lá sobre isso. E às vezes também tem, né, a gente acompanha, as atividades, elas são apenas para atender a formalidade, e isso não gera impacto, né? Um exemplo, as palestras, elas são importantes, né, mas a gente não pode utilizar só das datas comemorativas, porque qual é o impacto que gera a gente trabalhando só nas datas comemorativas? Eu sempre digo que a data comemorativa, ela deve ser a consagração dos projetos, porque ela tem um sentido, né, simbólico e político, mas a gente tem que trabalhar no dia a dia. Então, como cumprir com a lei federal que determina trabalhar os conteúdos relacionados à igualdade racial, relacionados à violência contra a mulher, relacionado ao bullying no dia a dia? A gente pode trabalhar em matemática, quando a gente vai trabalhar gráficos. A gente pode trabalhar em geografia. Quais são os estados do Brasil e do Nordeste mais violentos, que têm o maior número de população? Exatamente. De negros e negras, que tem, né, povos indígenas? Então, a gente já está trabalhando a legislação federal, mas de forma estruturante, né? Se a gente vai trabalhar as questões relacionadas a um bullying, a gente trabalha em produção de textos, né, nos diferentes gêneros textuais. Então, é fundamental que a gente possa pegar a lei, né, e garantir que ela esteja no cotidiano, porque também a gente tem que ter zelo pelo tempo pedagógico. Exato. Então, tem que estar dentro da programação, né, das aulas, da rotina escolar, porque é fundamental que a gente desenvolva o pensamento crítico, desenvolva as habilidades para o exercício da cidadania, ao mesmo tempo que a gente atende e assegura, né,
a elevação dos indicadores, né, das habilidades exigidas nos exames, tanto internos como externos daquela municipalidade. Uma coisa que a gente sempre frisa é, da mesma forma como eu falei, né, que deve ter esse trabalho intersetorial entre a escola e outros setores, as legislações também elas podem ser trabalhadas de forma conjunta. Eu não tenho só que pensar o estudo étnico-racial de uma forma, a educação alimentar de outra, o estudo sobre a cultura indígena de outra. Eu posso entrelaçar esses conhecimentos. Acabou né? de ser inaugurado, né, no Sertão, a primeira cozinha, né, com um cardápio totalmente dos povos tradicionais indígenas. Cozinha comunitária? Uma cozinha que o foco é a alimentação dos povos indígenas. Então, acho que foi no município de Itacaratu, se eu não estou enganada. Então, veja, que experiência fantástica. Com o cardápio deles. Com o cardápio dos povos tradicionais, dos povos indígenas. Né? Então, veja, então pode trabalhar as questões, uma visita, né, a esse espaço. Né? Então, você já trabalha as questões relacionadas a legislação, né, que determina a discussão no currículo dos povos tradicionais e dos quilombos, dos povos negros e negras, e também trabalhar a questão, né, da educação alimentar, a questão relacionada à educação financeira. Né? Então, a gente pode integrar, tal como deve ser integrado o sistema jurídico, né, os conteúdos que as legislações determinam que devem ser trabalhadas na escola. Bem, também a gente falou aí em tudo isso, em todo esse contexto, a gente sabe que tem os pontos negativos, mas mais positivos, né? Isso, eu gostaria de saber que vocês que estão de dentro de um município, os feedbacks e os gestores, com certeza, fala para vocês, os secretários, conta mais um pouco aí do que acontece, o que é que eles estão achando, né? Dessas mudanças na lei e o que está trazendo de bom para o município. Se eles relatam isso para vocês. Olha, acho que a grande demanda do gestor, né, e a SICAP ajuda muito nesse sentido, é que quando surge uma nova lei, surge um receio, né? É mais uma demanda, porque a escola já tem muitas demandas, né? E aí, quando o jurídico chega e explica, juntamente com a equipe, né, toda a equipe que faz parte da consultoria, bem como dos demais projetos e ações da SICAP, que nós estamos ali para assegurar o suporte, o que antes era visto como mais uma lei, mais uma demanda, é visto com mais tranquilidade, para eles compreenderem que a inovação legislativa é para responder e respaldar as ações que precisam ser desenvolvidas para que a escola efetivamente assegure o direito à educação. Na verdade, nós observamos assim, bons feedbacks. Por quê? Nós mostramos que aquela legislação, na verdade, muitas vezes já é praticada dentro da escola. Como o professor Elba disse, eles muitas vezes pensam a legislação como uma nova atividade que eu vou desenvolver. Não, já muitas vezes é desenvolvido. Só que agora você vai ter um respaldo para mostrar e cumprir, de certa forma. E também a gente tem que ter em mente que a sociedade avança. E com o avanço da sociedade, a mentalidade também muda. Então, um exemplo muito claro disso, em um momento formativo que a gente estava falando, foi sobre a violência contra a mulher. Tem uma legislação de 2021 que trata que as escolas, em março, elas devem fazer uma semana voltada a essa temática, sobre a mulher. E aí, nesse momento formativo, estava dialogando, vai ser mais uma atividade que vai ser feita dentro da escola. Quando os gestores começaram a trazer alguns projetos, algumas práticas que fazem, eles já praticam isso. Só não formalizavam, só não entendiam isso como uma necessidade que com o avanço da sociedade a gente tem que observar. No caso da violência contra a mulher, qual é o intuito dessa lei de trazer isso para dentro das escolas? É fazer com que, no caso de meninas, entendam essa violência como algo errado e que não devem passar e que possuem um aporte de proteção, e para os meninos, para que eles também entendam isso como algo errado. Porque o que a gente falou no momento formativo? Que dentro dos lares, essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes eles veem, eles presenciam, ou eles são também violentados, E é preciso que a escola, ela não pode estar dissonante da realidade, ela tem que estar em conjunto com a comunidade que ela está inserida, não necessariamente só os muros da escola, Ela tem que ir para além desses muros, tem que trabalhar dentro do ambiente escolar essas questões sociais, E é isso que as legislações elas vêm dizer, que essas questões sociais devem ser trabalhadas e não necessariamente uma ação a mais. É para que a escola ela se adeque
as mudanças sociais, né? E vem para facilitar, porque mesmo que ela não diga quais são os projetos que devem ser feitos, elas dizem as legislações, as diretrizes. E por meio dessas diretrizes, quando elas são compreendidas, facilita e muito a atuação do gestor, a atuação do secretário de educação no dia a dia. Então a gente sempre tem esse feedback positivo, porque na verdade a nossa função é esclarecer. Algo que parece tão difícil no primeiro contato, né, com o texto da lei, até porque a gente tem também o problema do juridiquês. A gente não pode fugir disso, é um debate importante. A legislação ela tem um linguajar que muitas vezes dificulta a interpretação, né? Quando na verdade ela está dizendo algo muito simples, mas a forma como ela trouxe deixa confusa e abre brecha para interpretações diversas. Então, a SICAP, quando ela vai até o secretário de Educação, quando ela vai até os gestores, até os professores, ela visa esclarecer e facilitar o entendimento para que eles consigam aplicar aquilo na prática. E também é muito interpretativo, né, Evandro? Então, é fundamental também que a gente possa estar junto, dando suporte a esse secretário, né, a essa gestora, porque não é apenas o que está no texto da lei. Então, muitas vezes tem uma decisão, né, de um tribunal, né, tem uma orientação do Tribunal de Contas sobre a aplicabilidade daquela legislação. Tem uma normativa do MEC, tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação que precisa ser aplicado, né, junto com a legislação. Então, é fundamental esse suporte em sua completude para que a ação que já é desenvolvida, muitas vezes, tenha o devido respaldo. E assim, é importante também a gente ter em mente da dificuldade dos gestores, dos secretários, em razão das atividades, de conseguir estar todo dia analisando se surgiu uma nova resolução, porque semanalmente tem. Semanalmente vai ter resoluções normativas. Não, a gente tá interpretação, aqui, isso, né? a gente está aqui citando exemplos de algumas leis federais, mas tem resoluções que vêm de Conselho Nacional, enfim, que eles não conseguem necessariamente, não porque não quer, mas por uma questão de tempo. Rotina, né? Pela rotina, não consegue necessariamente estar fazendo esse acompanhamento e essa atualização e principalmente, às vezes, estão fazendo algumas ações que nem poderiam mais estar sendo feitas, né? A gente gosta de chegar lá e dar essa visão. Outro ponto importante é, como a doutora Elba bem citou, às vezes a lei em si não muda, o texto continua o mesmo, mas a interpretação de como aquilo se aplica muda. Então, muitas vezes tem uma jurisprudência que são decisões de tribunais que antes traziam um entendimento e agora eles trazem outro. E às vezes não é só sobre a educação, né, mas é sobre a família e gera impacto, né? Se a gente vai, por exemplo, para as questões relacionadas à guarda, né, a guarda compartilhada, a guarda unilateral, a gente tem um dispositivo no Código Civil que diz que o pai ou a mãe que não esteja com a guarda da criança tem o direito de requerer informação a qualquer órgão, escolar, de saúde. E aí, muitas vezes, o gestor sabe dessa premissa, né, mas pensa que tem que dar todas as informações a esse pai e a essa mãe que não detém a guarda, né? Tem que dar as informações relacionadas à prestação do seu serviço. Então, se é escola, vai dar informação sobre o comportamento da criança, vai dar informação sobre, né, as notas da criança, mas se esse pai ou essa mãe que não detém a guarda pedir o endereço da criança, deve o gestor ou gestora fornecer? Não. Por quê? Porque muitas vezes há contra esse pai uma medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha. Então, deve dar orientação sobre a educação, sobre o desenvolvimento educacional. Então, são essas minúcias no dia a dia que a SICAP está ali, o gestor, a gestora, né, o secretário, a secretária, pode ligar para a gente a qualquer momento para que a gente emita essa orientação, certo? É fundamental eles contarem conosco. Muito bem. Como eu falei no início do podcast, que eu estava com um time de peso. Olha a aula que foi esse podcast, né? E eu quero agradecer a vocês, né, por ter recebido o convite, estar aqui comigo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma mensagem para o público que está assistindo a gente, e dizer que é um tema muito amplo e que novas oportunidades a gente vai ter aqui para conversar mais sobre esse assunto, começando pela doutora Elba. Toda vez que mudar alguma legislação, a gente está aqui à disposição para informar sobre ela. Evandro, primeiro eu queria agradecer imensamente, né, a você, né, por ser esse comunicador que
realmente promove o diálogo, né? Então a gente fica muito tranquilo e tranquila de dialogar, então conte sempre conosco, né? Agradecer, né, a Letícia e a toda a equipe da SICAP, né, pelo convite, pela organização. Acho que esse é um serviço de extrema importância para orientar, né, educadores e educadoras, não apenas naqueles que contam com o serviço da SICAP, mas também com aqueles que podem acessar as plataformas, né, e ter acesso a um conteúdo de qualidade. Então, parabenizar pelo programa, agradecer ao Ítalo, né, por essa parceria e dizer, né, da alegria da gente enquanto jurista, né? Acho que a gente parte da compreensão de que o jurista deve estar onde estão as demandas sociais, e as demandas sociais, elas estão no chão da escola, né? Então é na escola que a vida acontece. O direito à educação, ele não é assegurado nos tribunais, é assegurado, né, na sala de aula. Então esse trabalho que a SICAP oferta é fundamental para que a gente possa, né, assegurar que efetivamente gestores, professores e professoras, secretários e secretárias tenham acesso ao conteúdo jurídico de forma descomplicada e de forma qualificada para que possa implementar nas suas práticas e, a partir daí, desenvolver estratégias articuladas com os diferentes programas da SICAP, que são garantidores do direito à educação das crianças e adolescentes do nosso Estado. Muito obrigado, doutora. Evandro, também só tenho a agradecer, né, e parabenizar. Esse é um momento muito rico de troca de conhecimentos. Então, agradeço a você, agradeço a toda a equipe, agradeço a professora Elba, que é uma importante parceira, né? E o que eu tenho a dizer é a importância da nossa atuação, né, da atuação da SICAP, melhor falando, junto às escolas, com o intuito de garantir uma educação de qualidade, né, que os gestores eles saibam que tem esse serviço e que eles podem requerer sempre que preciso, né, sempre que necessário, sempre que eu tiver alguma dúvida, alguma necessidade, a gente está à disposição para ir até a escola, para dialogar, para pensar em conjunto quais são as ferramentas que melhor pode ser utilizada para a solução e para o progresso da educação, porque a educação é um direito de todos, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o aluno, a criança ou adolescente, não pode ser retirado de dentro da escola. Mas a gente não pode pensar isso apenas de forma numérica, no quantitativo ou na garantia de que a matrícula continue ali dentro. A gente tem que pensar em como garantir que esse aluno consiga ver na educação uma maneira de mudar a sua realidade, de evoluir, né, seja pessoal, seja profissionalmente. Então, a nossa atuação junto às escolas, né, a partir da SICAP, é com esse intuito, né, de garantir a efetivação das normativas e a regularização conforme a atualização legal. Muito obrigado. E a vocês de casa, sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o @SICAPTV, lá tem vários podcasts, conteúdos riquíssimos. E também no Instagram, o @SICAPSoluções. Gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio